está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. Olá, estamos começando mais um episódio do Lugares pelo Mundo. E antes de começar e eu apresentar a nossa convidada de hoje e o tema de hoje, eu quero te convidar a curtir o Lugares pelo Mundo nas redes sociais. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, no Sparkle, e você encontra a gente como @oficial Lugares pelo Mundo. Bom, hoje a gente tem uma convidada super especial e a gente vai falar de um tema que é muito especial também. Vamos falar sobre dança e a nossa convidada é a Camila Castanheira. Tudo bem, Camila? Oi, Ingrid, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Eu que agradeço você ter aceitado. E hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é dança. Você tem um projeto com dança, não tem? Isso. Eu tenho um projeto chamado Eu Viajo Dançando, que faz parte da minha empresa e blog de viagem, Acordei e Quero Viajar, né? Nós estamos no mercado como blog desde 2014 e esse projeto ele foi lançado agora em 2019. A gente fala principalmente de lugares voltado para cultura, conhecimento, e a dança ela sempre está inserida, né, no meu dia a dia. Em 2019, o ano passado, eu lancei o Eu Viajo Dançando, que é um projeto onde eu uno arte e turismo juntos, né? Eu sempre achei que as duas coisas podem transformar a vida das pessoas e desde então eu tenho gravado dançando e viajando por esse mundo afora. E quais lugares que você já esteve com a dança pelo projeto? Pelo Eu Viajo Dançando, eu comecei em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu gravei um piloto com celular mesmo, falando sobre as atrações da Avenida Paulista. Foi muito legal fazer esse piloto, né? Porque imagina, a gente dança na rua, as pessoas interagem com a gente. Depois eu levei o projeto para Califórnia. Eu fiz uma parceria muito legal com o Escritório de Turismo de São Francisco, então a gente gravou na cidade. Gravei em outros lugares da Califórnia também, que vai sair. Eu não solto todos os vídeos de uma vez, eu vou fazendo de acordo, né, com o passar do tempo e com as minhas estratégias também. Depois da Califórnia, eu fui para a África do Sul, também tive o apoio do Escritório de Turismo, de algumas empresas lá para poder fazer essa gravação. E nós gravamos em Cape Town, em toda a África do Sul. Inclusive, essa semana saiu o episódio da África do Sul, o que fazer na África do Sul. Olha que bacana. E como que é a relação da dança na sua vida? Porque você não é uma bailarina, né, profissional e nunca chegou. E como que a dança entrou na sua vida e se manteve na sua vida? Eu sou de uma cidade que tem 10 mil habitantes. E desde pequenininha, a minha mãe me colocou no balé. Eu tinha 4 anos. Então, aqui a gente fazia durante o ano toda a dança e no final do ano tinha um festival, que pra gente era um grande evento. E então eu cresci com isso, né? Fiz dança dos 4 até mais ou menos os 14. Depois eu parei por um tempo, quando entrei no ensino médio, comecei a trabalhar, eu parei um pouco, faculdade. Voltei aos 23, né? Fiz bastante tempo também. E agora eu voltei a dançar o ano passado, jazz, balé, e vários outros ritmos que eu adoro. A dança ela tá incorporada na minha vida, literalmente. E você chegou a comentar comigo sobre uma questão na dança na África do Sul, sobre uma dança específica. Eu queria que você contasse pra gente esse episódio, porque eu achei muito legal quando você comentou comigo. Então, antes de fazer cada episódio do Eu Viajo Dançando, eu estudo sobre a cultura local, sobre os ritmos locais e sobre as danças típicas. E na Califórnia, por exemplo, foi o street dance. Então eu tento levar um pouquinho dos passos de street dance e alguma coisa da música também. E na África do Sul foi super interessante porque lá eles musicalmente são muito ricos e em termos de dança também eles são muito ricos. É engraçado que tudo lá vira dança e vira música, dentro da casa deles, nas ruas. Então, antes de ir para a África do Sul, eu fiz algumas aulas de Zulu, da dança Zulu em São Paulo. Tem um projeto do Airbnb que apoia alguns refugiados aqui no Brasil e a gente tem a Duduzo,
que dá aulas de Zulu em São Paulo. Então eu fiz uma aula com ela antes de ir para a África do Sul gravar o Eu Viajo Dançando. E ela me introduziu um pouco da cultura Zulu, de como que são as danças. É claro que a gente não vai dançar como eles, né? Porque é muito difícil, mas alguns passos eu levo para dança. E também a música na hora de escolher, também eu tento pegar algum ritmo que tenha a ver, né? Então, introduzir isso de uma maneira geral é uma delícia, porque é estudo em cima de estudo. E foi bem interessante quando eu cheguei na África do Sul, porque como isso está muito enraizado dentro da cultura deles, eu falei, meu Deus, como é que as pessoas vão reagir na rua a hora que eu estiver lá dançando, né? Tentando fazer alguns passinhos, tudo. E foi sensacional, porque os sul-africanos queriam dançar comigo dentro do vídeo, sabe? E foi uma experiência muito rica. Tanto que em Cape Town e o vídeo do Eu Viajo Dançando na África do Sul, porque são dois. Um eu mostro a cidade de Cape Town e o outro eu mostro o país. Nos dois tem gente dançando comigo. E essa foi efetivamente uma das melhores partes. Eu me emocionei por diversas vezes. Outra coisa que eu fiquei assim preocupada antes de fazer as danças, né, é que como isso é uma maneira de expressão muito forte dentro do país e eles utilizavam as danças e os cantos durante o apartheid para se manifestar também. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou transmitir isso para as pessoas sem que eles pensem que eu estou invadindo a cultura deles, né? Então foi um grande cuidado que eu tomei. E se apropriando da cultura, né? Hoje muito Exatamente, muito se se apropriar da cultura. Apropriação. E quais são seus planos agora? É lógico que agora a gente está todo mundo parado nesse momento, né? E é um momento realmente de dar um tempo de reflexão, de colocar os projetos de novo no planejamento e tudo mais. Mas o que você tem pensado para os próximos passos? Então, eu estou estudando outros países. Em março era para eu ter gravado Eu Viajo Dançando na Tailândia, um projeto junto com o escritório de turismo da Tailândia também, né? Que eu ia praticamente passar no país inteiro para poder fazer essa dança. A dança tailandesa, assim, é de uma riqueza sem fim, porque tem influência de todos os lugares do país. Eles dançam ritmos distintos, passos distintos, e a música também é distinta. É muito bacana. Então, estou me preparando para gravar o Eu Viajo Dançando na Tailândia e no Egito. Nesses dois países. Egito eu já sou especialista, então eu estou pensando em alguma maneira bem interativa também, porque é um país muçulmano sunita, então a gente não pode usar roupas curtas, tem a questão de não poder mostrar os joelhos, né, os ombros, então tem que ser algo bem tranquilo e eu tô super empolgada. Aproveitando essa questão do Egito, você é uma pessoa que é especialista no Egito. Fala um pouco pra gente do Egito, que eu Acordei Quero Viajar tem... se você quiser falar também um pouco mais do Acordei Quero Viajar, aproveitar esse momento que a gente está conversando, e sobre o Egito também. Eu quero. Então, o Acordei Quero Viajar é uma maneira de que... É como eu me expresso em relação às minhas viagens, né? Eu sou uma pessoa que sou muito urbana, só que eu também gosto de explorar a natureza. Então, dentro do blog, eu tento juntar as duas coisas. Eu falo muito das histórias locais, da cultura local, porque eu acho que isso é o que faz sentido e o que traz sentido na viagem, né? A gente entender um pouquinho sobre o próximo. E nada mais rico de entender durante as viagens. Então, dentro do Acordei Quero Viajar, eu tenho uma página no YouTube, que é onde eu faço os vídeos, né? Eu tenho o Instagram, o Facebook e o blog, que é acordeiqueroviajar.com.br. O Eu Viajo Dançando é um braço do Acordei Quero Viajar que faz todo sentido, né? Por conta dessa conexão cultural. E o Egito entrou na minha vida muito por conta de amar coisas diferentes, né? Eu sempre viajava pesquisando diferentes lugares para visitar. Sempre tem a cerejinha do bolo em cada viagem, que eu gosto de ir para lugares que as pessoas não vão.
E o Egito surgiu no momento do Acordei Quero Viajar, foi em 2017, quando eu apresentei um projeto chamado Berços da Civilização na WTM, que é uma feira internacional do turismo. Então eu apresentei esse projeto que envolvia Egito, Grécia e Itália, onde em cada país eu iria contar um pouco sobre a cultura, sobre a história da arte. Foi aprovado nessa feira, 6 meses depois eu estava na Europa. Viajei pelo Egito todo. Pela Grécia foi alguma parte do Peloponeso, né, que eu quis pegar bem a parte do continente. E Itália eu fiz uma rota bem interessante também da época de Roma Antiga. Mas o Egito é a minha paixão porque é uma cultura muito diferente. A gente julga muito, né, sem conhecer as coisas, muito pelo que a mídia traz para nós, e a hora que você chega lá e vê que é uma coisa totalmente diferente, eu me apaixonei, porque o diferente faz com que a gente julgue menos. Eu tenho essa visão, sabe? É um aprendizado sempre. Eu tava lendo esses dias, na verdade eu assisti num TED Talk de um rapaz, eu não lembro o nome dele, e ele tem uma agência na Palestina, e ele falando sobre o turismo, que o turismo, na verdade, vem justamente, esse turismo do futuro é o turismo que vai quebrar barreiras de intolerância. Então, justamente, ele conta a história dele, que ele, como palestino, tinha muita dificuldade em se envolver com os judeus, né? Então, por causa dessa guerra que tem, por causa dessa questão que tem muito forte lá. Então, até o momento que ele foi estudar numa universidade, a maioria é judeus. E ela começou a ter amigos. Então, assim, todo o contato que ele tinha com os judeus até então era com soldados, né? E aí ele começa a ter amigos judeus e isso começa a quebrar. Ele fala, cara, eu vou criar uma agência para levar as pessoas e romper essa barreira. E é justamente o que você está falando, né? E eu passei por isso com a Jordânia. Quando eu fui para a Jordânia, eu já tinha, na verdade, esses preconceitos em mim já estavam um pouco quebrados, porque sempre a gente já estava trabalhando com a Jordânia, né? Depois com você falando também sobre o Egito, então a gente já vai, conforme a gente vai estudando, a gente já vai falando, pera, não é bem assim. Mas quando você chega lá, exatamente, de fato, e você é confrontado com a história, com o povo, que é completamente o oposto daquilo que a gente vai criando na nossa imaginação, é maravilhoso. E tem alguma história sobre o Egito específica que você quer contar pra gente, assim, que você acha bacana de compartilhar? Tem várias. Bom, desse projeto do Berços da Civilização, a viagem foi um sucesso tão grande que as pessoas começaram a pedir essa viagem. Então, daí eu comecei a fazer grupos de viagem para o Egito. E hoje eu tenho o Acordei Expedições, que é a minha agência de viagens, né? Então eu faço grupos para o Egito anualmente. O roteiro ele é super específico, eu já fiz ele dezenas de vezes. E durante essas minhas andanças, né, pelo Egito, tive várias histórias e uma, por incrível que pareça, foi no primeiro dia de viagem. Primeira vez que eu estava no Egito, foi muito interessante, porque a gente tem aquela questão da mulher, né? Eu sou uma pessoa que eu luto pelos direitos da mulher, e aí eu chego lá no Egito, eu vejo as pessoas de burca, e eu falei, meu Deus. Depois você entende que é uma opção delas e tá tudo bem. Sim. Só que até aí vem um desenvolvimento, né? Que você tem que trabalhar. No primeiro dia que eu cheguei no Egito, eu fui pro spa, tinha um spa no meu hotel, eu tava muito cansada. E aí, quando eu fui pra hidromassagem que tinha uma egípcia lá. E aí eu tava lá na hidromassagem, essa egípcia estava na banheira comigo, com aquela, tipo um burkini, né, que vai da cabeça até o pé. Eu tava de maiô, ela olhou pra mim e falou assim, você já leu aquele livro, As Mulheres São de Marte, Os Homens São de Vênus? Tipo, ela nem me perguntou de onde eu era. Maravilhoso. Eu acho que ela pensou assim, gente, essa mulher é moderna, não sei. Mas eu olhei pra cara dela e falei assim, olha, eu nunca li, mas eu já ouvi falar. Por quê? Ela falou assim, é porque eu acho que tem tudo a ver com você deveria ler. Aí eu fiquei pensando, né, como será que ela me entendeu para poder ter perguntado isso para mim? E aí a gente começou a conversar, ela perguntou se eu era casada, perguntou se eu tinha filhos, e eu falei que não. E ela falou que ela era uma pediatra, né, que estava lá com o marido dela, e que ela trabalhava assim,
né? No Egito, a mulher ela tem essa escolha, né? Tem algumas mulheres que trabalham, sim, ela era uma pediatra. E aí ela começou a conversar comigo e começou a contar um pouco sobre a vida dela, claro, sutilmente. Mas eu achei espetacular, porque eu tinha acabado de chegar no país, eu estava cheia de tabus, e aí vem uma mulher falar sobre a vida dela para mim, sabe? Foi um momento incrível. Muito legal, muito legal. Não, e o livro que ela perguntou, podia ter perguntado qualquer coisa, né? Mas o livro que ela perguntou, que é um livro que realmente é bem moderno, assim, né? Exato! É um livro, aberto. Sim. Fala sobre várias coisas, vários temas, é interessante, né? Interessante. Camila, e do Acordei? O que você está pensando agora para o Acordei? É porque assim, o Acordei Quero Viajar, por mais que tenha o Eu Viajo Dançando, são projetos diferentes, né? Quais são os próximos passos que você está pensando para o Acordei? Então, Eu Viajo Dançando é um projeto do Acordei. Dentro do Acordei Quero Viajar, eu exploro muito projetos com escritórios de turismo, que eu gosto bastante, né? E exploro também projetos com empresas dentro do turismo e empresas que estão vindo para o Brasil, né? Porque às vezes eu gosto muito de falar sobre essas empresas que têm a ver com a cultura do Acordei Quero Viajar e que estejam vindo para o Brasil apresentar os seus serviços ou os seus produtos, porque é uma maneira da gente fomentar uma linha, toda uma cadeia. Então, por exemplo, eu faço bastante pesquisas de empresas que, vamos supor, que eu estou indo para a França. E aí tem algumas empresas francesas que estão abrindo mercado no Brasil. Eu gosto de procurar sobre essas empresas que estão vindo para cá, porque eles vão precisar de uma certa divulgação dos serviços deles. Mas assim, é tudo feito com muito estudo, porque tem que ter a ver com o meu público, sabe? Tem que ter a nossa cultura. As duas empresas precisam falar a mesma língua. Então eu faço muitos projetos assim. E para o segundo semestre eu estou desenvolvendo alguns projetos na Tailândia, né? Então, quando eu vou fazer algo em um país, eu desenvolvo. Exatamente, eu desenvolvo vários projetos em uma viagem só. Porque não é fácil, né? A gente ir e voltar toda hora. E o principal é trazer informação segura para as pessoas, porque 80% das pessoas que acompanham o Acordei Quero Viajar são mulheres. E a mulher, ela toma a decisão dentro de casa, sendo ela casada ou não, né? Então, isso para mim é muito rico, porque elas são curiosas, e a gente já desenvolveu. O legal das pessoas que acompanham o Acordei Quero Viajar é que a gente tem uma sintonia muito interessante, porque eu converso muito com elas e eu escuto, eu faço pesquisas dentro do Acordei Quero Viajar para saber o que eles querem, né? Então, fazendo pesquisas dentro do Acordei Quero Viajar, eu já fui para 2 lugares. Eu já fui para a Croácia, que eles queriam muito conhecer Dubrovnik por conta de toda a história, né? Que é um dos pilares do Acordei. E eu fui recentemente para a Noruega, mas aí aconteceu tudo isso, coronavírus, e eu acabei ficando presa dentro do hotel, mas eu vou ter que voltar para a Noruega. Vai ter que voltar, com certeza vai ter que voltar. Voltando um pouco na questão da dança, eu queria que você contasse pra gente como que foi na Califórnia, que você falou que você fez lá. E se eu não me engano, foi nessa viagem que você foi com a sua família, não foi? Isso, foi. Quando eu desenvolvi o Eu Viajo Dançando para a Califórnia, eu fiz em cima de um roteiro, né? Porque foi a primeira viagem internacional dos meus pais. A minha irmã mora na Califórnia já faz 5 anos, mas os meus pais nunca tinham saído do Brasil. E aí, quando eles falaram, Camila, a gente vai em julho, em agosto, eu falei, tá, então a gente vai gravar o Eu Viajo Dançando lá. Então, eu gravei um pedacinho do Eu Viajo Dançando em vários pontos da Califórnia. Então, tem Lake Tahoe, tem Los Angeles, tem Yosemite, que mais? Carmel, Monterey. E tem um vídeo só de São Francisco, que eu passei alguns dias lá gravando só em São Francisco. Foi muito maravilhoso, porque a Califórnia tem um verão incrível.
os californianos, eles também amam dança. As pessoas lá dançam muito street dance. Então, as pessoas dançam na rua street dance. E em São Francisco, principalmente, São Francisco é berço de movimentos culturais riquíssimos. E um deles é o street dance. Por isso que eu escolhi fazer o Eu Viajo Dançando especial lá. Foi incrível e também teve americano dançando comigo em um dos lugares, que é o Jasper. Eu dei muita sorte, porque eu cheguei em um ponto turístico lá, ele estava dançando na rua, e aí eu falei pra ele, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado, vem dançar comigo. E ele foi. Olha que legal. E ele foi, deu super certo. No Palácio das Artes, que é um lugar maravilhoso. Então é sempre uma história diferente para contar. Eu estou muito feliz com o andar desse projeto, muito, muito mesmo. Mas é muito bacana, porque a dança, ela diz muito sobre a cultura de um lugar, né? É muito especial como a dança, ela vem de uma manifestação que é uma manifestação da alma mesmo, né? Então, exato. E cada cultura vem com a sua. Inclusive, se você quiser vir aqui para Bonito, eu tô aqui de Bonito, Mato Grosso do Sul, vamos fazer um baião, fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa. Que delícia! Tem a questão indígena muito forte aqui também, aqui perto tem uma reserva indígena que eu tô para ir lá conhecer já faz um tempinho, eu não fui ainda, mas também o Brasil também tem muitas... Em São Paulo, o que você dançou na Avenida Paulista? Qual foi a dança que você escolheu? Então, em São Paulo, como foi o projeto piloto, eu escolhi, foi mais genérico, sabe? Eu falei, deixa eu fazer a dança mesmo para poder, numa maneira global, envolvendo vários passos. Peguei uma música mais dançante, fui gravar nas ruas, com o radinho do lado, sabe? Que geralmente é assim que eu faço, né? Eu monto tudo bonitinho, mas foi um pouco mais genérico, porque foi o piloto. Aí depois para a Califórnia e para África do Sul, eu fiz esse estudo efetivo mesmo. E você sabe o que é legal? Quando eu tô viajando assim, eu peço para as pessoas mandarem vídeos, né? As pessoas que acompanham o Acordei Quero Viajar. Quando vocês estiverem viajando, marquem o Eu Viajo Dançando para eu repostar aqui no blog. E as pessoas marcam. As pessoas dançam, sabe? Eu fico muito feliz com isso, muito feliz. A dança é algo que é contagiante, né? É uma delícia, não tem como. É realmente quando a gente coloca para fora. E eu sempre falo para as pessoas também, gente, eu duvido que você nunca teve vontade de dançar em algum lugar que você chegou durante uma viagem. Na Itália, por exemplo, que tem aquele monte de música no meio da rua. Duvido que teu corpo não começou a chacoalhar lá no meio, entendeu? Eu duvido. Não tem como. E é muito genuíno isso, né? De você chegar no local e simplesmente sentir o local e sentir a cultura do local. É muito genuíno. Parabéns por esse projeto, muito bacana. Obrigada, é muito legal. Obrigada. Eu espero que ele continue cada vez mais forte, porque é realmente algo que traz algo genuíno, sabe? Pra gente, que é de você sentir a dança, de você experimentar a cultura, a outra cultura, né? E se entregar para essa cultura. Parabéns de verdade pelo projeto. E bom, muito obrigada por ter aceitado o convite, ter conversado com a gente. Eu amei muito. E sempre que vocês quiserem, eu estou de portas abertas para falar de dança, para falar de viagem, para falar de cultura. Podem contar comigo, será um prazer. Bom, você que escutou até aqui, muito obrigado por ter escutado. A gente fica por aqui. Obrigada, Camila, por ter participado com a gente. Obrigada, gente. Parabéns pelo projeto. E você pode escutar a gente no Spotify, pode escutar a gente no Deezer, pode escutar a gente no Apple Podcast, no Google Podcast, está tudo disponível lá e também no YouTube. Então, não precisa pagar para escutar, isso é bem importante a gente falar. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço, beijo para todo mundo.